Senhores, boa noite. Espero que todos estejam bem. Hoje a gente vai tentar começar mais uma videoaula do módulo de implantação, seria a aula 2, né? E a gente vai trabalhar um pouco o software, né, do AC Force, tá? Acredito que todos tenham baixado, né, o sistema na versão desktop nas suas máquinas. E ele aparece na área de trabalho com esse íconezinho aqui, certo? Que eu estou mostrando para vocês, tá bom? Então a gente vai dar uma navegada agora no software, buscando conhecer um pouco melhor da ferramenta, analisando quais são as vantagens e o que é que ela pode nos oferecer. Bom, a priori o Force ele é criado, certo? Através de módulos, tá? Então essa seria o início, né, a entrada do sistema propriamente dito, tá? E esses seriam os módulos, né? Aqui você tem o módulo contábil, o módulo pessoal e o fiscal, certo? Esse aqui, outros aqui são mais na área administrativa. Nosso foco realmente, onde a gente vai concentrar as nossas forças, está exatamente no módulo contábil, tá? Essa versão aqui, gente, é uma versão demonstração, ou seja, é só para poder a gente adentrar o sistema, tá? Então a gente clica, ele vai dar uma processada, vai buscar o banco de dados dele, tá? Fazendo aquela velha verificação e logo depois ele já vai dar o acesso pra gente. Ok, ele abre e habilita já na versão acadêmica, como os senhores podem ver, certo? Bom, aqui no canto superior a gente tem alguns atalhos, certo? A princípio eu sugiro que os senhores evitem usar esses atalhos. Por que, Milton, você diz isso? Quando a gente está começando, quando a gente está iniciando, certo? A gente tem que buscar sempre ser o mais curioso possível, né? Buscar sempre explorar o máximo que a ferramenta tem para nos oferecer, tá bom? E quando a gente passa a usar os atalhos, a gente meio que fica viciado, né? A gente entra na zona de conforto, tá? Então, aqui em cima estão exatamente as ferramentas, né, que a gente pode utilizar do software, tá? Vamos falar de cada uma delas. Vamos dar uma analisada e ver o que é que a gente tem e o que é que a gente encontra aqui, tá bom? Bom, o primeiro aqui, certo? Seria o cadastro. Eu chamo a atenção dos senhores e um dos maiores problemas que eu vejo no escritório é exatamente cadastro mal feito. E aí quando você não realiza o cadastro de forma, vamos dizer 100% correta, você tem um grande problema lá na frente. A gente chama de não rodar, o sistema não roda, ou então, tecnicamente falando, ele não compila, né? Ele não consegue processar as informações. Se você constrói uma casa com alicerce ruim, automaticamente as paredes, né, elas vão acabar aparecendo fissuras ou rachaduras, tá bom? Então a ideia é, quando vocês estiverem na parte de cadastro da empresa, tenham sempre todas as informações disponíveis, que são aquelas que a gente estudou na P1: contrato, CNPJ, inscrição estadual, inscrição municipal. Tudo isso é importante para cadastrar a empresa no sistema, tá bom? E aqui são elas, ó: contabilista, empresa, o histórico da empresa, o histórico do estabelecimento, plano de conta, certo? Os históricos, centro de resultado, ocorrência, fórmulas, as contas que participam da DLPA, o LALU, esse LALU aqui é uma parte mais fiscal, tá? Para lucro real, as notas explicativas, certo? E aqui embaixo uma parte mais específica, principalmente esse layout de importação. Aqui é para quem trabalha já com sistema de integração, tá? Aqui é uma coisa mais avançada, tá bom? Eu classifico que quem utiliza o Force vai estar sendo analisado de 3 formas: ou a pessoa é uma pessoa introdutória, né, tá ainda na fase de introdução, ou a pessoa já tem um nível intermediário, ou então a pessoa já tem um nível mais avançado. Quando você está no nível mais avançado, você já consegue fazer os lançamentos por importação CSV, tá? Quem sabe, eu acredito que vocês logo cheguem lá, tá bom? Bom, vamos falar um pouquinho aqui
tá, cadastro da empresa, ó. Aqui é exatamente onde a gente inicia o cadastro, tá? A gente clica aqui, tem algumas empresas que seriam dispostas pelo Fortes, empresas modelos, tá bom? No nosso caso específico, né, a gente vai trabalhar com a empresa que a gente mesmo, né, criou, certo? No caso, aquela que eu já passei para vocês a documentação, tá? E aqui são as ferramentas, ó. Tá bom? O novo, editar, excluir, certo? Quando a gente clica no novo, ele automaticamente vai sugerir o código. Se vocês quiserem, vocês podem colocar o código, mas eu prefiro que vocês deixem que o próprio sistema faça essa inclusão, tá bom? Então eu particularmente não vou fazer nada aqui, ó. Aqui eu vou botar o nome da empresa. Lembrando, eu sugeri para os senhores que coloquem o nome da empresa, a primeira letra da dupla, né? De cada participante da dupla. Então, nesse caso específico aqui, eu vou utilizar, tá? Aquela nomenclaturazinha que eu coloquei lá nas documentação. Pronto. A empresa vai ficar esse nomezinho aqui de cadastro no Fortes, certo? A e B com e CER. Infelizmente não cabe mais nada, né? E aí a gente coloca aqui, ó, tudo com 0, que seria nosso CNPJ base. O sistema vai liberar porque, como ele é uma versão acadêmica, ele deixa que a gente passe, né? E aqui seria a razão social, o nome completo, tá bom? Vou fazer aqui um simuladozinho para vocês, coisa rápida. Só para vocês terem uma ideia de como é que ficaria. Não vou preencher o nome fantasia, mas é interessante que vocês preencham, tá? Essa logomarca aqui, ela pode ser importada, se vocês tiverem ela salva já em imagem, arquivo imagem. Se vocês clicarem aqui, certo? Ele tem como importar essa imagem, tá? E qualquer documento exibido vai sair já com essa logomarca da empresa. Mas não é o nosso foco, né? Aqui embaixo a gente tem a segunda etapa do cadastro, tá? Eu vou partir para cá. Ele fala que o nome da fantasia está em branco. Eu vou colocar aqui só para poder o sistema liberar, tá? A e B. Pronto. E a gente desce. Aqui é a continuação do cadastro. Novamente eu digo, ó, ele já está criando a empresa 8. Então você deixa que ele vai criar a empresa por completo. Repetição do nome. Aqui a gente já consegue botar o nome. Eu sugiro que os senhores evitem botar aqueles caracteres essa cedilha, tio, porque às vezes tem algum sistema que dá problema, tá? Quando você vai fazer importação. Então é melhor evitar. Coloca o 1000, ele vai sugerir. Ele está perguntando se você deseja importar os dados da empresa da Receita Federal. No nosso caso aqui não, porque essa empresa é fictícia, né? Então a gente vai preencher manual. Pronto, aqui o restante aqui é preenchimento normal, ó. CEP, endereço, tá? O bairro, o estado, o município, o e-mail, tá? O NIR, inscrição estadual, e aqui o contabilista. Essa informação do contabilista, ela já está predisposta no Fortes, porque ela foi cadastrada lá no módulo do pessoal, tá? Então, se necessário for, quando vocês estiverem na prática, vai ter que cadastrar o contabilista lá no setor pessoal, se caso for vocês, né, no módulo pessoal, e depois ele já aparece aqui, tá bom? Eu vou cancelar aqui, né, esse pedacinho aqui, tá? Para poder a gente continuar a nossa videoaula. Então eu cancelo tudo. Ok, pronto. E vamos sair aqui. Voltando para cá. Essa parte aqui, gente, de histórico da empresa e do estabelecimento, ela está muito mais vinculada à parte fiscal, tá? Então não vou me adentrar dentro desse universo aqui. Plano de conta. Observe que o plano de conta, certo? Que o Fortes disponibiliza, certo? Ele vem numa predisposição alinhada com o da Receita Federal. Quando vocês forem criar a empresa de vocês, ele vai perguntar se você deseja realizar a sincronização do plano de contas. Vocês optam por sim e colocam o plano de conta modelo SPED, tá? Por que, Milton? Esse plano de conta que o Fortes oferece, modelo SPED, ele já é 80%
próximo ou parecido com o da Receita Federal, tá? E quando vocês estiverem trabalhando no escritório, vocês vão ter que mandar esses dois carinhas aqui, ó, ECF e ECD. Então, se vocês usarem outro tipo de plano de conta, vocês vão ter que fazer uma sincronização de cadastro, e aí terá que vincular conta a conta. Como o Forte disponibiliza esse modelo SPED, ele já vem 80% muito próximo da realidade, aí você só tem que ajustar os 20, então fica mais fácil, tá? Então, dica é, na hora que estiverem abrindo a empresa no Forte, e ele perguntar se você deseja sincronizar, você sincroniza com o plano de conta modelo SPED, tá? Que aí ele vem nessa versãozinha aqui, ó. Beleza, ó. Aí fica mais fácil para trabalhar, tá? No futuro que eu digo, né? Na hora que for gerar esses arquivos aqui para a Receita Federal. Agora também preciso deixar claro que isso não é uma situação obrigatória não, tá? Isso aqui é uma opção, você querer sincronizar ou não. Tem algumas entidades como condomínios ou associações sem fim lucrativo que as próprias entidades criam seu plano de conta, tá? Por conta da especificação, né, da atividade daquela empresa, uma coisa muito específica. Então não vão se amarrar a pensar que isso aqui vai ser como receita de bolo, né? Cada caso é um caso. No nosso caso aqui, como a nossa empresa é uma empresa de comércio, de serviço, está na atividade empresarial, então o plano de conta casa muito bem, tá ok? Bom, o histórico também ele está relacionado à parte fiscal, tá? Mas quando você está fazendo o lançamento, certo? Você coloca o débito e o crédito, né? E você embaixo tem que fazer um breve resumo do que você está escriturando. E essa opção do Fortes é exatamente para se você quiser criar esses resumos e já deixar ele salvo. Por exemplo, eu vou realizar uma escrituração de venda, então eu debito lá cliente, se for a prazo, e credito receita sobre venda. E aí, para não ter que digitar para cada lançamento, eu já deixo aqui, ó, uma situação, certo? Já pronta, e aí no lugar de eu ter que digitar todas essas palavras aqui, ó, eu só coloco o número da nota, tá vendo? Então é uma ferramenta que o Forte lhe dá para poder facilitar e agilizar a sua vida, tá? Bom, centro de custo. 90% das empresas, certo, que eu trabalho, 99% eu acho, usa apenas o centro de custo geral, tá? Existe casos em que empresas utilizam mais de um centro de custo. Por exemplo, empresas que trabalham na área de construção civil, obras, querem separar suas obras, aí ele cria vários centros de custo por obra, né? Porque aí você tem as informações de despesas e receitas e de custo por obra. Um outro caso também que é muito comum de se utilizar centro de custo é para situação envolvendo filiais, né? Você tem uma matriz e aí abre 2, 3 filial. Aí para que você não tenha que fazer plano de conta, escrituração individual, você apenas cria um centro de custo e coloca centro de custo para cada filial, certo? E aí quando você precisar da informação segregada, você só pede o relatório da filial X ou Y, tá? No nosso caso específico aqui, a gente vai usar o centro de custo geral, tá? A título de facilidade, mas existe a opção de você criar outros centros de custos, tá? Chama atenção para essa ferramenta aqui, ó, ocorrência. Isso aqui é uma ferramenta muito importante, gente, tá? O que é que acontece? Quando vocês estiverem realizando a escrituração, certo? Para que não aconteça de vocês realizarem de forma repetitiva o mesmo serviço, você pode utilizar a ferramenta de ocorrência da seguinte maneira: eu tenho que realizar 30 lançamentos de vendas. Poxa, para eu entrar lá no Forte e debitar cada um individualmente, um débito, um crédito, colocar lá o histórico, certo? Vai demorar muito. Então o que é que eu faço? Eu crio uma ocorrência, tá? E aí digo como é que será feito esse lançamento, certo? E depois, na hora que eu for executar o trabalho, eu só preciso colocar a data, certo? O número do documento e o valor. E automaticamente o lançamento será feito, tá?
Então é uma facilidade muito grande. Eu vou dar um novo aqui só para mostrar um exemplo para vocês, ó. Se eu criar ele aqui com o código 10 e colocar aqui, ó, receita de vendas, pronto. Aí eu abro aqui, eu vou colocar ó, já tem alguns históricos pré-cadastrado, tá vendo? Eu vou pegar esse aqui, ó, receita de vendas de serviço, tá? Aí se eu entro aqui, eu sei que a minha receita vai ser a prazo, tá bom? Então eu vou aqui, ó, eu tô colocando aqui a conta dessa forma, porque como eu já conheço o plano de contas, aí eu vou pelos grupos, que para mim é mais rápido. Ó, tá aqui, ó, eu tô no plano de conta, certo? E tô pegando a conta de clientes, ó. Então tô debitando clientes, tô utilizando apenas o matriz e meu centro de custo geral, certo? E aqui minha conta credora vai ser uma receita. Então já vou para o meu grupo, que eu já conheço o plano de conta, certo? E coloco aqui como receita de serviço. Ok? Ó, receita de prestação de serviço. Pronto, 01, 01 e ok, ó. Essa ocorrência 01, ela tá pronta. Se eu vier realizar o lançamento na escrituração de 30 notas, eu só vou colocar, certo, as informações básicas. Não precisarei fazer esse movimento todinho que eu acabei de executar agora, tá bom? Eu vou excluir aqui. Pronto, saindo. A fórmula de cálculo de índice. Bom, isso aqui vocês devem ter visto lá em demonstração da análise, ó. Vocês podem observar que nem tem fórmula aqui dentro, certo? Teria que criar uma nova. Eu não vou me adentrar muito não, certo? Mas existe a possibilidade tanto de você criar a fórmula como de você sincronizar, tá? Quem são essas fórmulas aqui, Milton? São aquelas de liquidez corrente, certo? Liquidez geral, são aquela de imobilização do patrimônio, são aquelas fórmulas de grau de liquidez. Então, aquelas que vocês estudaram lá em análise das demonstrações, ó. Se você quiser criar, você, ó, tá aqui, ó, você puxa a conta, ó, e aí você vai fazer puxar para cima aqui, coloca lá em cima, código em branco. É porque ele quer que eu coloque um código qualquer, quer que eu diga qualquer coisa aqui, ó. E aqui ele me pergunta qual é a conta do plano de conta que eu vou trabalhar. Nesse caso aqui, por exemplo, se eu disser que é caixa, aí pronto, ele vai me perguntar. Eu pego caixa e faço o que com caixa? Eu divido caixa pelo o meu passivo circulante, obrigações de curto prazo. Pronto. Pronto, aqui, ó. Aqui, ó. Isso aqui já é uma fórmula. Se eu quiser, ela já fica pronta. Ó. Se eu der um ok aqui, ó, tá aqui, ó. A fórmula está criada. Ele já consegue processar essa informação aqui, tá? É claro que isso é fictício, tá? Mas ele já está dividindo o meu caixa pelo meu passivo circulante, tá bom? Mas infelizmente não é o objeto do nosso estudo, tá? Fica só a título de informação e conhecimento para vocês, tá bom? Bom, aqui a gente tem a DLPA, que eu também não vou adentrar. Aqui é a questão do LALU, certo? E também eu não vou entrar nesse universo. E aqui as notas explicativas, que é exatamente quando a gente faz o encerramento do balanço. Então essa parte aqui vai ficar mais para laboratório 2, né? Que é exatamente os índices, as notas explicativas, certo? O LALU não, porque o LALU já é uma coisa mais específica da parte fiscal. Ele está aqui porque o LALU conta com, para lucro real, conta com a contabilidade, né? Por isso que ele está aqui nesse módulo, tá? Bom, agora a gente vai falar um pouquinho desse carinha aqui, ó, movimento. Pronto. O movimento, gente, é exatamente onde a gente executa todo o trabalho do Forte, tá? É aqui que a gente alimenta ele, vamos assim dizer, com todas as informações que a gente precisa de escrituração, tá bom? Vocês podem olhar aqui, tem uma série de opções, ó. Série. É muito rico, tá? Mas basicamente a gente vai trabalhar com os lançamentos, tá bom? Com conciliação de saldo, tá? Nesse momento. Espero eu que, se caso eu venha dar disciplina de laboratório 2, a gente vai ter o encerramento do exercício, que seria o fechamento do balanço através do ARI, né? E aqui a DRE, tá bom? E se for objeto do nosso
da nossa disciplina lá, DLPA, DMPL, ó. Ok? As notas explicativas novamente, ó. O fluxo de caixa pelo método indireto, tá? E aqui são algumas informações do fisco, ó. Informação da SCF, tá bom? Aqui é SCF, gerar o arquivo, e aqui para gerar o arquivo do SPED contábil. Aqui é mais a parte fiscal, tá? Que é o que o Forte também nos dá de informação. Bom, estamos aqui em lançamento, né? Essa telinha aqui, gente, certo? Vocês começam exatamente colocando o período. Vocês podem colocar o período de 1 ano, 6 meses, um trimestre, mas eu particularmente acho que no início a gente deve trabalhar por mês, mensalmente, e evita a gente se perder, né? Tá? Porque às vezes você está realizando um trabalho e aí se você coloca o lapso temporal muito grande, né, vamos assim dizer, aí você acaba que ficando com muitos lançamentos na tela, fica poluído, tá? Então a gente vai entrar aqui, ó, no ano de 2019, que é o objeto da nossa escrituração, e vamos entrar apenas no mês de janeiro de 2019. Aqui tá ela. Pronto. Vocês podem olhar que é uma espécie de uma planilha de Excel, ó, certo? Vamos assim dizer, informatizada. E aqui tá as ferramentas, ó. Quando eu dou o novo, ele me pergunta exatamente a data, tá? Ele me pergunta uma série de informações do lançamento, da escrituração. Eu vou dizer que vou fazer a minha primeira escritura, meu primeiro lançamento no dia 2/1 de 2019, certo? A história que eu falei para vocês de ocorrência entra aqui, ó. Você pode usar uma ocorrência se vocês quiserem. Se vocês criarem a ocorrência, né? Aqui, essas ocorrências que vocês estão vendo aqui já foram dessa empresa que a gente está trabalhando, né? Que é a empresa de demonstração. Ela é colocada pelo próprio sistema, tá? Obviamente alguém da TI ou alguém lá interno do sistema cadastrou isso e deixou isso como sugestão na versão demonstração aqui da empresa que a gente está. Na nossa empresa provavelmente não vai ter. A gente vai ter que cadastrar, tá? As ocorrências para quem for trabalhar com a ocorrência, tá bom? E algumas sugestões. Ele coloca aqui receitas juros, ó. Tem, ó. Ele está debitando juros, ó. Certo? Estabelecimento 01, centro de custo geral. E está acreditando uma receita, ó, no grupo 3, ó. Receita com juros. Ou seja, a empresa está recebendo juros, ó. Receita de juros referente, vou colocar aqui que seja o mês de janeiro de 2019, valor, sei lá, R$100. Pronto. Viu? Se eu for querer fazer outro lançamento desse, se for repetido, for vários lançamentos iguais, eu só faço isso, ó. Desculpe aqui, gente, eu acabei mexendo onde não deveria. 35, eu boto 1, eu passo, boto 1, boto se for mês 2 de 2019 e boto R$200. Pronto, mais um lançamento feito, ó. Aí eu vou fazer mais um lançamento aqui, acho que é 35 a ocorrência, ó. 01 mês 3 de 2019, mais R$250. E assim vai, rapidinho você faz. Quando eu volto aqui, ó, eu cliquei no comandozinho de sair, tá? Aqui no próprio teclado. E aqui estão os lançamentos feitos, ó. Se eu quiser editar, eu posso clicar aqui, ó. Ele está falando que está fora do período, porque eu coloquei o período só de janeiro e o lançamento está fora dele. É isso que ele está acusando aqui, mas isso é o de menos. Mas está aqui o lançamento feitozinho, certo? Como vocês podem observar que existem alguns comandos que o Forte dá para vocês pelo teclado, ó. F2 é novo, F3 é editar, F4 é excluir, tá? Aqui, os comandos aqui, ó. Se eu quiser excluir esse lançamento com o comando, ó, tá aí, ó, excluir sim. Ou então eu vou clicar aqui, ó, excluir sim. Se eu quiser editar, ou eu dou aqui no F3, e aí ele edita o lançamento, eu posso alterar o lançamento, ou então eu clico aqui, tá? A sugestão nesse caso aqui, quando você estiver trabalhando, é que procure usar mais o teclado para acelerar, né? Porque se vocês forem
ficar usando muito mouse, aí acaba que o serviço demorando mais, tá? Então eu sempre prefiro usar mais o teclado para eliminar. Pronto, eliminei todos os lançamentos, tá? Saí. E aí ele volta para a tela inicial, ó. Essa conciliação de saldo é importantíssima, gente, viu? Vou colocar aqui também o período. Vamos supor que a gente queira conciliar o caixa da empresa. Pronto. Não vai existir lançamento, é claro. Mas até existe um lançamento aqui, ó. Em algum momento lá atrás. Se houvesse vários lançamentos, eles estariam todos aqui, ó. Enfileirados ou empilhados, como vocês queiram. E aí vocês iam analisar aqui o saldo da conta, certo? Para poder realmente saber se os lançamentos estão corretos ou não. Se não tiver, corrigir ou ajustar. Às vezes é um ajuste, às vezes é uma correção, às vezes é uma exclusão, tá? Mas é muito bom trabalhar com essa ferramentazinha que eu apresentei agora, que é a conciliação de saldos, tá? Principalmente na conta de banco, na parte de provisão dos tributos. Isso aqui é uma ferramenta que eu utilizo muito, tá? Sai. Basicamente, nessa disciplina, nós vamos trabalhar mais com essas duas ferramentas, os lançamentos e a conciliação de saldo, tá? No futuro, espero eu, que no próximo semestre, quando tudo isso passar, que a gente tiver nas nossas aulas presenciais, a gente vai explorar mais esse pedaço daqui para cá, ó. Tá? Bom, aqui são os relatórios, ó. Aqui vocês têm o balancete contábil, tá? Ou histórico, plano de conta referencial. O nosso universo de trabalho é esse cara aqui, ó, é o balancete contábil, é isso que realmente interessa, tá? Esse razão e conciliação, que também é muito utilizado, mas vocês têm duas opções para olhar, tá? Vocês podem olhar aqui no razão e conciliação, tipo, eu quero olhar o razão da minha conta caixa, ou de qualquer outra conta, depende do que você quer olhar, tá? Aqui, ó. Ele me dá exatamente, ó, se tivesse vários lançamentos aqui, apareceriam todos os lançamentos, tá? Dentro do período que eu coloquei, porque eu só coloquei esse períodozinho aqui, ó. Se eu abrir para 1 ano, 2 anos, ele puxa tudo, tá? Eu posso vir tanto por aqui, pela razão, como eu posso, voltando novamente, vir por aqui, ó, pela conciliação. Aquele caminhozinho que eu dei também, ó. Aqui é para vocês poderem trabalhar, tá? E aí ele dá aquele mesma informação do relatório. E do outro lado de lá, se você apenas quiser visualizar, tá? Essa ferramentazinha aqui também é importantíssima, tá? É saldo divergente. O que é que acontece? Muitas vezes você faz um lançamento equivocado, tá? Você precisaria debitar um pagamento, uma despesa e creditar o banco. E aí você acaba se confundindo. Você debita o banco e credita a despesa. E o lançamento fica lá, você não percebe. E aí se você fechar o balanço com o lançamento dessa forma, você está cometendo uma tecnia. Então você pode vir aqui, ó, na ferramenta de saldo divergente e clicar aqui, porque o sistema vai buscar para você se em algum momento aquela conta que você está analisando, ou todas elas, que você pode pedir só de uma conta ou pedir de todas, ó, de todas as envolvidas no movimento, ó. Aí depende da sua necessidade, tá vendo? Ou você pede uma única conta daqui, ó, ou então você passa direto e pede para analisar tudo que você fez. Ele vai demorar um pouco, mas vai analisar. Então se tiver algum saldo divergente, tá, ele vai demonstrar para vocês. Principalmente assim, acho que isso é muito bom para o caixa, né? Às vezes tem gente que paga do caixa, não presta atenção, aí a gente chama que o caixa fica credor, né? E não existe caixa credor, né? Ou então ele fica virado por dentro, que a gente chama, né? O saldo final tá devedor, mas por dentro, ou seja, durante os dias foram feitos muitos lançamentos e o caixa não suportou, não tinha dinheiro. E aí vocês têm que fazer a análisezinha por aqui, tá? Bom, essa aqui é outra partezinha do sistema, que é mais na questão de utilitários, tá? O que é que acontece aqui? Aqui é algumas configurações que ele permite que o usuário possa mexer, tá?
Quando a gente está trabalhando no escritório, a gente tem várias empresas, várias empresas. Então, se eu estou se eu estou na empresa de demonstração, eu vou encerrei o trabalho e vou querer começar em outra empresa, eu venho nessa opção de utilitários, começar novamente. Utilitário, outra empresa. E aí ele pergunta, qual empresa que você quer mudar? Aí eu tô na versão demonstração, eu quero ir para a empresa modelo ANTT. Pronto, ó, ele mudou, ó, aqui, ó. Tá? Ele processou a informação e aí já mudou. Ah, não, quero continuar na mesma empresa, eu entrei nessa empresa sem querer, tá? Então a gente já vai para utilitário, outra empresa, e eu volto para 06, ó, demonstração. Ele roda, processa, ó, aqui embaixo, ó, pronto, voltou, tá? Tem gente que trabalha em vários setores do escritório, né? Então, quando você trabalha em vários setores, você tem que saber que também é possível mudar de setor. Por exemplo, se eu faço a contabilidade de determinada empresa e também faço o fiscal, aí eu já venho aqui e já mudo para o departamento fiscal. Ou então, se eu realizo atividade do setor pessoal, eu já mudo para setor pessoal. Então, ele vai para o bloco de acordo com o que você solicita, tá? Nessa opção de outros subsistemas, eu vou cancelar. Pronto. Aqui é para efetuar o logoff, né, se você precisar. E essa outra ferramentazinha é importantíssima, tá? A questão de sincronizar cadastro, cópia e restauração. Copiar é se você precisar mexer em alguma informação do seu Fortes e não quiser descaracterizar a informação original, ou seja, não perder, você cria uma cópia de segurança e aí mexe o que você tiver de mexer, por exemplo, e se não ficar correto, você vem aqui e restaura a sua cópia. Você primeiro cria uma cópia, salva na unidade de trabalho, por exemplo, ele vai colocar um arquivozinho compactado. Aí, se não der certo o trabalho que você está querendo fazer, você vem aqui, clica aqui e restaura. Cópia, ó. Cópia do setor contábil, ele pergunta onde é que você vai querer salvar, e aí você inicia e ele vai salvar lá. E restaura, exatamente, ele pergunta onde é que está, ó. Onde é que está o arquivo? Aí você diz, não, o arquivo está aqui. Aí você pede para iniciar, ele vai trazer as informações de volta, tá? A auditoria do sistema, que é aqui uma parte mais para quem tem vários colaboradores, e aí cada colaborador tem um usuário próprio. Aí o gestor pode observar o trabalho e depois fazer uma auditoria no trabalho daquele colaborador, tá? Aqui é a questão de converter o SPED contábil, que também não é, infelizmente, né, eu gostaria muito de falar sobre isso, mas não é do nosso escopo, não vai dar tempo, tá? E aqui você tem algumas outras ferramentas bem legais. Essa daqui de transferir lançamento, por exemplo. Eu fiz 20 lançamentos errado na conta de cliente, mas na verdade as vendas foram à vista. E aí eu tenho que abrir 20 lançamentos um por um? Não, eu vou aqui, ó, transferir lançamento, coloco o período, ó, certo? Agora tem que ter cuidado com isso aqui, tá? Porque depois que você transfere, não volta mais não, tá bom? Aí eu digo, ó, qual é a conta que eu coloquei erroneamente? Eu coloquei nessa conta aqui, ó, de clientes, ó. Tá vendo? Aí qual o estabelecimento? Foi o da matriz, o centro de resultado geral. Que tipo de lançamento foram os débitos? E eu quero colocar para onde? Eu quero colocar para o meu caixa, porque na verdade a venda foi à vista. Então, ó, pronto. Aí ele vai perguntar, desejo iniciar, ele vai transferir tudo que está dentro deste mês aqui da conta de cliente para a conta de caixa, tá? Importantíssimo, ele pergunta se você quer fazer um backup antes, tá? Se você não tem segurança do que está fazendo, então é melhor realizar o backup, por uma questão de prudência. Caso contrário, você cancela, certo? E aí ele inicia o processo, tá? Se você cancelar, ele já está tentando fazer. Eu vou cancelar isso aqui porque a gente não quer continuar, tá? Eliminar lançamentos, também por período. Eu quero eliminar 30 lançamentos que eu fiz equivocado ou em duplicidade. Aí você coloca o período, diz qual é a conta e aí ele faz a eliminação, tá?
Isso aqui é aquilo que eu falei para vocês da questão do plano de conta, tá? Para aqueles que não usam o plano de conta modelo SPED e na hora de vincular a dor de cabeça é grande. Aqui, ó. Ele abre duas telas, tá? E aí ele pergunta qual o plano de conta que você quer vincular. Vamos lá, ó. Primeiro ele pergunta qual plano de conta você quer vincular. O nosso caso aqui é pessoa jurídica, lucro presumido. Pronto. Esse lado aqui da tela, aqui, esse lado direito, é o plano de conta da Receita Federal, tá? Esse lado de cá é o nosso plano de conta modelo SPED. O que está em vermelho é o que precisa ser vinculado, tá vendo? Então, como vocês podem observar, não são tantas as contas, tá? Ó. E outra coisa, ele também só pede para vincular contas que são movimentadas. Então, movimentada é o que? Que é a escrituração, que é lançamento, tá? Eu vou fazer um exemplo aqui, ó. Eu cliquei aqui, peço para vincular, ó. Deixa eu pegar um outro plano de conta que esse aqui está desatualizado, geral, pronto. Eu vou pedir para vincular. Foi aqui para o canto, caixa, vincular. Deve ser informado a conta analítica. Ah, tá. Isso aqui é analítica, não sei porque que ele não está querendo pegar. Ele está pedindo a conta analítica do lado de cá. Pronto, gente, está aqui, ó. Ele quer uma analítica com analítica, ó. Então tá aqui, ó. Agora ele vai vincular, ó. Pronto, tá vendo? Já tem esse detalhe, porque eu estava colocando uma conta sintética. Então ele só... Ou ele vincula sintética com sintético, analítica com analítica. Mas tá aqui, ó. Conta caixa da Receita Federal, do plano de conta da Receita Federal e a conta caixa do plano de conta do modelo SPED. Eu vou desvincular. Agora eu vou fazer com lucro presumido. Pronto, o mesmo procedimento. Eu coloco caixa da gente e venho aqui e coloco caixa analítico. Caixa analítico com caixa analítico. No nosso plano de conta, modelo SPED, e aqui no plano de conta do lucro presumido, certo? Da Receita Federal. Ó, vincula, tá vendo? Depois que eu termino de vincular todas as contas, eu vou aqui, ó, salvar. E aí, todas as contas estando vinculadas, eu posso gerar o arquivo, ó, RCD, e mandar para a Receita Federal, tá? Vou cancelar isso aqui. Pronto. O restante aqui são outras informações. Limpeza de tabela temporária, para você dar uma limpadinha aqui no banco de dados dele, tá? Cópia de segurança geral é quando você quer fazer uma cópia de segurança de todo o sistema, não só do sistema AC Forte, mas tanto do módulo fiscal, pessoal como contábil, certo? Aí você vem por aqui. E aqui tem mais algumas outras informaçõezinhas que são importantes, mas não tão, né? Bom, gente, por hoje é isso, tá? A nossa próxima aula a gente vai tentar já realizar alguns processos, né, de lançamento, tá bom? Eu sugiro que os senhores comecem a mexer no sistema. É importante que vocês tenham a curiosidade de mexer no sistema, tentar fazer os lançamentos, tá? Eu disponibilizei na plataforma da FVJ já na disciplina o módulo fiscal, tá? E aí vocês têm que dar uma olhadinha lá, e também já tem um módulo de implantação. Vamos começar para ver se a gente tem a ideia, né? Tem as curiosidades, tem as dúvidas, tá? Só começando é que a gente vai ter noção da nossa dificuldade, tá bom? Obrigado a todos e até a próxima aula, se Deus quiser.